Cada segunda casa será maior do que a primeira. Olá, graça e paz, amadas, sejam bem-vindas. Hoje é sábado, 23 de maio de 2020. Estamos felizes porque até aqui o Senhor nos ajudou e sabemos que grandes coisas Ele fará por cada uma de nós, amém? Hoje é o sexto dia, o sexto áudio do propósito sobre família feliz e hoje o tema é os privilégios da esposa. Nosso versículo, nosso texto para estudarmos e termos como base para o dia de hoje é 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39b. Em seu livro Ela Precisa, ele deseja, William Harley Jr. diz que há duas formas de se criar conflito conjugal. A primeira é quando o casal fala em fazer um ao outro feliz. A segunda é quando o cônjuge realmente faz o outro infeliz. No primeiro caso, a frustração porque as necessidades do cônjuge não são supridas. E no segundo, eles estão deliberadamente magoando um ao outro. Chama a primeira causa de falha na atenção e a segunda de falha na proteção. Esses problemas podem ser evitados quando tornamos-nos conscientes das necessidades um do outro e aprendemos a satisfazê-las. Fomos chamados para servir. Servir é um privilégio. Jesus é o nosso exemplo de serviço, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13,15. Se o próprio Jesus veio servir, entendemos que nossa tarefa de servir ao cônjuge é um privilégio. Submissão ou sujeição? As mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Efésios 5, 22. O sentido da palavra submissão é estar debaixo da ordem, da direção, missão de alguém, estar sujeito a alguém. A esposa deve estar disponível a servir o seu marido, com o coração disponível, sujeitando-se a ele por reconhecer que Deus o revestiu de autoridade. Mas entendemos que a submissão deve ser mais do que isso. A Bíblia, em vários textos sobre relacionamento conjugal, não diz que a mulher deve amar ao esposo, mas ser submissa a ele. Mas é claro que para todos, a submissão deve ser praticada em amor. Será um prazer servir alguém que amamos. A mulher sábia expressa-se com transparência, fazendo suas colocações e dando suas opiniões sem desrespeitar do seu marido. Ela entende que a responsabilidade final de liderança está sobre ele. A esposa que apoia seu marido fortalece seu desejo de enfrentar novos desafios. Por outro lado, a crítica e o desprezo ao esposo levam-no gradativamente ao fracasso. Por isso, Salomão escreveu: a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Provérbios 14, 1. Benefícios da submissão. Evangelização dos maridos não crentes. 1 Pedro 3,1, que fala que a mulher é responsável por cativar o seu marido e atrair o seu marido a Cristo. Proteção contra as investidas do diabo. A esposa que aprende a amar e respeitar seu marido, apesar de seus defeitos, coloca-se debaixo da cobertura de Deus que a guarda de toda cilada do diabo. Gênesis 3:16 e 1 Timóteo 2, versículo 11 ao 14. Consequências da insubmissão. Difamar a palavra de Deus. O não cumprir a palavra de Deus é como difamá-la. Tito 2:5. Quebra da cadeia da autoridade. A Bíblia estabelece claramente uma estrutura de autoridade. Deus, Cristo, esposo, esposa e filhos. 1 Coríntios 11:13. Essa autoridade que aqui foi relatada, vocês podem colocar numa pirâmide, no qual no topo está Deus, Cristo, esposa, esposa e filhos. Nessa sequência de cima para baixo, né? Ser afetuosa e companheira.
a fim de instruírem as jovens recém-casadas e amarem ao marido e a seus filhos. Tito 2:4. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nessa vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Eclesiastes 9:9. Amadas, esse versículo é uma palavra, uma promessa do Senhor para você. Quando você orar, você apresenta a vida do seu esposo e coloca esse versículo para fechar qualquer tipo de brecha que ainda possa existir na sua casa com relação à mulher estranha. Amém? A mulher deve suprir as necessidades de companheirismo e a carência afetiva do marido. O amor é carente do amor, carinho de atenção da mulher. Se o carinho e a atenção faltarem no lar, o marido preencherá sua falta de outras maneiras, ou seja, com amigos, jogos, trabalho e, em uma última instância, buscará o carinho fora do lar. Não pense que quando isso acontece apenas com as pessoas descrentes. A esposa precisa ser a melhor amiga do esposo. É preciso estar disposta a ouvir, compartilhar alegrias, frustrações, ter transparência no relacionamento. Não evitar assuntos, incentivar o esposo. Isso implica também em respeitar situações e momentos e agir com bom senso. Por exemplo, a esposa não deve querer contar ao marido como foi o seu dia na hora que ele está lendo o jornal ou querer resolver um assunto e requerer toda a atenção dele quando está assistindo, por exemplo, o final de um jogo de futebol na televisão. Suprir a necessidade sexual do marido. Cantares 7, de 6 ao 9, diz: quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias! Esse teu porte é semelhante à palmeira e os teus seios a seus cachos. Dizia eu: subirei a palmeira, pegarei seus ramos. Sejam seus seios como cachos da vide, e o aroma da tua respiração como das maçãs. Os teus beijos são como o bom vinho, vinho que se escoa suavemente para o amado, deslizando entre seus lábios e dentes. Tremendo. A testosterona regendo o sexo masculino. Ler a Bíblia com atenção pode nos dar entendimento para muitas coisas entre sexos. Logo após a criação do homem e da mulher, Gênesis 1:28, está escrito: Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Goste ou não, Deus estava ordenando que aquele casal fizesse sexo, muito sexo. Cientificamente falando, ali está a primeira citação da testosterona. Para encher a terra, o homem foi programado a desejar a mulher para poder coabitar com ela e ela conceber. Alan e Barbara Pease, autores do livro Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor?, mostram através de pesquisas que o centro do sexo fica no hipotálamo e que é a parte do cérebro que também controla as emoções, as batidas do coração e a pressão sanguínea. Tem mais ou menos o tamanho de uma cereja e pesa em média de 4,5 gramas. E é maior nos homens do que nas mulheres. E é nesta área que os hormônios, principalmente a testosterona, estimulam o desejo por sexo. Se levarmos em conta que o homem tem de 10 a 20 vezes mais testosterona que a mulher, vamos entender porque ele é capaz de fazer sexo praticamente a qualquer hora, em qualquer lugar, de cada 100 pessoas que admite pensar no sexo todos os dias. 95 são homens e somente 5 são mulheres. Por essa razão, também que no mundo secular, normalmente a mulher é mais fiel do que o homem. Na mulher, o hipotálamo é muito menor do que no homem. Além disso, ela tem pouca quantidade de testosterona. É por isso que as mulheres, em geral, têm menos impulso sexual e são menos agressivas. Pesquisas recentes provam que a testosterona está diretamente ligada com a agressividade do indivíduo.
Por essa razão que os piores casos de crimes violentos é entre os homens. O que se percebe é que, sem as regras sociais e religiosas, praticamente todos os homens seriam promíscuos, como tem sido em 80% da sociedade, e isso pela maior parte da história. O impulso sexual masculino é como um fogão a gás. Liga instantaneamente, chega ao máximo da capacidade em segundos e pode ser desligado assim que a comida ficar pronta. Já o impulso sexual feminino é como um fogão a lenha. Vai aquecendo devagar até a temperatura máxima e demora a esfriar. Em geral, a área sexual é motivo de discussão entre o casal. Existem mulheres sempre dispostas e homens pouco dispostos, mas não são exceções. A regra geral é o contrário. Um estudo do Instituto Kinsey demonstrou que 37% dos homens pensam em sexo a cada 30 minutos. Somente 11% das mulheres apresentam a mesma frequência. O nível constantemente alto de testosterona é responsável. O homem sempre está interessado e pronto para o sexo, pois fazer sexo a mulher precisa de motivo. O homem precisa de lugar. Na mulher, a disposição para o sexo depende muito do que acontece na sua vida. Se ela chegar em casa pensando num projeto sobre o seu trabalho, algo que seja muito importante do trabalho, ou que ela corre risco de perder o emprego, que o aluguel da casa pode estar atrasado ou esse valor aumentou. Se as crianças estão doentes, o cachorro fugiu ou caiu um temporal, ela chegou a casa, está toda molhada. Sexo é coisa que nem me passa na cabeça. Só pensa em ir dormir. A cama, nessa hora, é para dormir. Se tudo isso acontece com o homem, é provável que ele veja o sexo como um sonífero, um modo de se livrar das tensões acumuladas durante o dia. E aí que tudo começa. Ele insiste e ela diz que ele é um idiota insensível. E ele diz que ela é frígida e vai dormir no sofá. Quando um homem assume um relacionamento com a sua esposa, depende dela para suprir suas necessidades sexuais. Se a esposa satisfaz essas necessidades, o marido encontra nela uma fonte contínua de intenso prazer e seu amor torna-se mais forte. Por outro lado, o oposto acontece se suas necessidades não forem supridas, o marido começa a associar a frustração e essa frustração continua. Ele pode concluir que a esposa simplesmente não gosta de sexo. O homem pode tentar conviver com isso, mas sua forte necessidade sexual permanece não satisfeita. Nesse caso, seu compromisso de relacionamento sexual exclusivo com a esposa oferece-lhe duas opções: frustração sexual ou infidelidade. A mulher deve reconhecer as necessidades sexuais do esposo ou conhecer as necessidades sexuais do seu esposo. Durante algum tempo tem esposas que vai esfriando, então ela já não sabe mais satisfazer seu esposo. Descobrir seu nível de contentamento também é outra chave. Sempre que possível, a mulher deve procurar o esposo e demonstrar-se disposta. Ser cuidadosa com a sua própria aparência. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção pura no coração já adulterou com ela. Mateus 5:28. Todos sabem que os homens são atraídos pelo que vem. O próprio Jesus disse que o homem poderia pecar somente por desejar uma mulher com os olhos. Parece que ele não se preocupou em dizer que a mulher estaria pecando desejando um homem. Não que a mulher não peque desse modo, mas Jesus sabia que esse procedimento é próprio do homem. Satanás sabe disso e sabe muito bem. Por essa razão, o mundo hoje usa a imagem da mulher para vender todos os tipos de produtos. O homem, por sua natureza, necessita de ter ao seu lado uma mulher que seja de boa aparência. Isso não se refere exclusivamente à beleza, mas sim à sua maneira de se vestir, de agir, falar. Quando isso acontece, ele passa a desejá-la. Quer que seus amigos os vejam. Passa a ter orgulho da esposa. A mulher deve observar como anda o interesse do marido em relação a ela. Observe como você era quando se casou. Uma dica é pegar os álbuns de fotografias e se analisem como eram. Veja se relaxou no tratamento do cabelo, das unhas, das roupas, se engordou.
Tem mulheres que parecem que inflam após o casamento. É lógico que pode ser por causa de uma gravidez ou alguma doença ou o desgaste dos anos, mas deve-se observar se o excesso de peso não está relacionado com o excesso de alimentação. Numa certa ocasião, uma irmã me procurou e falou para mim coisas a respeito do seu marido, como o meu marido já não o procurava, já não tinha o mesmo interesse. E o pastor, olhando para aquela irmã, percebeu que ela era uma mulher muito desleixada, mal cuidada. Afirmou categoricamente: seu esposo não a deseja, mas é compreensível. A irmã parece um urso. Ui! Ser mãe, todavia, será preservada através de sua missão de mãe. Missão de mãe: dar à luz a filhos, se ela permanecer em fé, em amor, em santificação, com bom senso. 1 Timóteo 2,15. Entendemos que a mulher tem liberdade de optar em ter ou não filhos, mas também entendemos que tê-los é um privilégio dado por Deus e por isso deve ser desejado. Deus quer que as mulheres se alegrem com a maternidade, que aprendam a cuidar de vidas e formá-las para Ele. Sem dúvida, é um desafio tremendo. A verdadeira mãe é aquela que recebe a criança de Deus e nutre, cria, ensina, corrige, apoia, intercede por ela e devolve para Deus. Há alguns fatores que impedem a mulher de ser mãe, dentre elas a esterilidade, que pode ser causada por algum problema de saúde. São muitas as mulheres que querem ser mãe, mas não podem. Cremos que nesses casos a mulher deve, nas suas orações, sempre pedir que Deus a faça fértil e que a cure, pois é claro que é esse o desejo dele. Mas pode-se também procurar um médico para fazer um tratamento através de medicamentos, cirurgias ou até mesmo inseminação artificial ou proveta. A igreja não se opõe a isso, desde que esteja debaixo do aconselhamento do líder responsável e da própria vontade do Senhor. O casal também pode optar por adotar filho antes ou depois de tentar um dos métodos acima, mas como no primeiro caso, nunca fazê-lo sem antes buscar cobertura de um líder responsável ou do próprio Deus. E há algumas situações em que as mães têm filhos na fé. Esses filhos são gerados quando você cuida deles, ensinando a palavra para eles, ensinando a palavra do Senhor. E tem mães que não têm menor vontade de ser mãe devido a algum problema ocorrido no passado. Alguma mulher que não quer ser mãe devido a algum problema que aconteceu com ela e lhe trouxe algum trauma. Nesses casos, devemos descobrir a causa e buscar a cura em Deus. Virtudes que constroem o relacionamento: prudência. É agir não somente baseado nas emoções, mas de maneira racional pelo Espírito Santo. Moderação. Ser prudente, modesta e moderada nas atitudes e nas ações. Ser boa dona de casa. É fundamental que a esposa goste da casa e administre seu serviço, mesmo que conte com uma ajudante. A esposa que ama essa casa fará dela um lugar aconchegante para a família e outros. Provérbios 31. Castidade. A pureza é essencial para o sucesso do casamento. Pureza no falar. Não usar palavras de duplo sentido. Colossenses 3:8. Pureza no trajar. Não usar roupas que delineem seu corpo ou que despertem a atenção de outros homens. A defraudação é pecado. Pureza no pensar. Buscar em Deus libertação de toda malícia, arrogância, ambição, ciúme e orgulho, tendo cuidado de alimentar a mente com o que traz edificação. Filipenses 4:8. Essa pureza fará com que a esposa seja um canal de Deus e tenha discernimento e fluir de dons para ajudar as outras pessoas. Bondade. Praticar atos que expressam interesse e misericórdia. Amém. Reflexão. Seu marido a considera submissa? Em que área você tem dificuldade com submissão? Como avalia o seu nível de relacionamento sexual? Como você avalia seu cuidado com a aparência? O que gostaria que seu marido fizesse para ajudá-la? Em nome de Jesus, que o Senhor traga
através dessa reflexão, através dessa ministração. O entendimento e que, como sempre nós falamos, identificarmos as áreas que temos dificuldades em ser submissa, como o que o marido pode nos ajudar para que sejamos submissa, com relação a ter dificuldade na área sexual, como também na aparência. Amém?